Fala, meu povo! Ó quem tá de volta. Mais uma aula para vocês. Essas sequências de aulas não vão ser tão emocionantes quanto as emergências de verdade, que são as playlists anteriores, mas é um tema extremamente frequente e que você aí, que faz pronto atendimento, precisa saber. Então, nós vamos falar sobre as infecções de vias aéreas superiores bacterianas. Muito frequente. Faz diagnóstico diferencial com as infecções virais e que, se você não estiver atento, você pode tanto não tratar adequadamente uma infecção bacteriana ou você tratar uma infecção viral como bacteriana e você ficar usando antibiótico desnecessariamente. Então, você aí precisa saber. Como vocês já sabem, meu nome é Maísa, eu sou uma emergencista pediátrica apaixonada pelo que eu faço e eu estou aqui de novo para te apaixonar pela pediatria. Infecções de vias aéreas superiores, um dos CIDs mais usados nos pronto atendimentos, J06.9, a gente está cansado de saber. Então, nessa sequência de aulas, eu vou falar para vocês da otite média aguda, da tonsilite aguda e da sinusite. Fechado? Então, o mais importante é a gente diferenciar. Geralmente, essas infecções, elas têm antes um quadro infeccioso prévio viral e que esse quadro vem se arrastando ou ele piora e acaba complicando com alguma infecção bacteriana. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre a otite média aguda. O que é isso? É uma efusão na orelha média. Então, ela tem um líquido ali que ele pode ser tanto de consequência viral, bacteriana, ou ele pode estar em resolução, tá certo? A gente vai falar principalmente das causas bacterianas nessa aula. 35% das infecções respiratórias na criança, gripes e os resfriados virais, podem complicar com a otite média aguda. Então, é uma importante complicação que você precisa colher bem a sua história, fazer uma anamnese de qualidade, para você entender pontualmente como que foram os sintomas dessa criança, para você identificar se é uma complicação ou se é, na verdade, um desfecho daquela infecção viral que ainda está ativa, ok? A maioria das crianças vai ter um episódio de otite média aguda na vida, tá certo? Pelo menos um, e o pico vai ser ali entre 1 a 3 anos de idade. É a principal causa de prescrição de antibióticos e também é uma doença que pode nos dar indícios de que essa criança tem alguma imunodeficiência, porque infecções, otites de repetição podem sim ser ocasionadas por alguma imunodeficiência primária ou secundária. Relacionado aos fatores de risco, a gente sabe que o pico de incidência é entre 6 e 24 meses, uma incidência maior em meninos, baixo nível socioeconômico, exposição à fumaça. A gente sabe que o aleitamento materno é um fator protetor para as infecções de orelha média, as otite médias agudas. Crianças expostas a outras crianças, por exemplo, que vão em escolas, creches, e anomalias craniofaciais também podem predispor a otite médias agudas por conta das alterações anatômicas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem no nosso paciente a tuba auditiva, que é um pertuito que vai comunicar a orelha média até a nossa orofaringe. E ela funciona como... a intenção dela é fazer uma ventilação ali e esse ar ele deve ser constantemente reposto ali. Ele não deve ficar, vamos dizer, não parado, mas ele tem que estar circulando para, consequentemente, até os clearance das bactérias que tem na via aérea, para eles poderem circular. E quando, por algum motivo, eu tenho uma obstrução desse canal, desse pertuito, eu vou ter o quê? Esse ar para de circular, isso vai gerar um edema, produção de muco, processos inflamatórios e, consequentemente, levar a infecção na sua orelha média. Então, essa é a patogênese da otite média aguda. Quais são os germes associados? Principalmente o Streptopneumoniae, tá? Ele é o mais frequente, mas a gente pode ter também
o Moraxella catarrhalis, hemófilos influenza não tipável, né? Porque o do tipo B vem cada vez diminuindo mais a sua incidência por conta da vacinação. E a gente pode também ter uma associação em até 25% dos casos do Streptopneumoniae com o hemófilos influenza. Além de também podermos ter associações bacterianas e virais, porque vírus também pode fazer otite média aguda. Como que eu faço, então, o diagnóstico da minha criança com otite média aguda? Não sei. O sinal clínico, assim, mais importante é a otalgia. E, geralmente, ela é de início súbito. Muitas vezes, a criança ela não vai te falar isso, mas você percebe que ela se irrita ao toque, é uma criança mais irritada, fica colocando a mão na orelha, incomodada. Então, isso aí pode te sugerir que ali seja o foco da infecção que ela está ou do que está causando as alterações clínicas dela. Você pode ter febre maior que 39, irritabilidade, chegando a ter anorexia, vômitos, pode ter até diarreia, principalmente nas crianças menores de 2 anos, tá? Você pode ter também a otorreia, que em geral acontece a partir de 48 horas do início da otite média aguda, em que aquela membrana timpânica ela se rompeu, supurou, e aí aquela secreção que estava presa na orelha média, ela sai, ela se exterioriza. E aí quando você tem a otorreia, geralmente a criança melhora a clínica da dor, da irritabilidade, porque o que faz doer é aquela pressão que estava incomodando, acaba eliminando aquela secreção e pode até diminuir a sintomatologia. E o que a gente vai ver na otoscopia? Então, é importante você fazer uma otoscopia adequada, peça para a mãe te ajudar a segurar a criança, se caso ela não deixar. Você pode fazer tanto sentada a criança no colo da mãe, em que a mãe abraça a criança, e aí você consegue visualizar, ou se você achar melhor, depende do ambiente em que você está, você fazer com ela deitada, tá? Então, assim, existem técnicas mais, vamos dizer assim, recomendadas ou não. Cara, eu acho que na pediatria, principalmente no PA, você tem que fazer da forma como o local te proporciona melhor, a criança também se fica mais confortável, tá certo? Então, eu gosto muito de pedir para a mãe segurar a criança e ajudar os braços e segurar a cabeça, tá? E aí não esquecer que a gente sempre vai segurar uma mão, o cabo do martelo, e ele vai em direção ao tragus, empurrando aqui perpendicular à face, aqui ao rosto, tá? Assim, e aí puxa a orelha, e aí dessa forma a gente consegue retificar melhor o conduto auditivo e facilitar a visualização, tá certo? Escolha adequadamente o seu escolha adequadamente o adaptador ali que você vai colocar no otoscópio, tá certo? Se você escolher um tamanho muito pequeno, você não vai conseguir visualizar. Se você escolher um muito grande, você vai olhar muito mais a mucosa ali da pele timpânica do que conseguir visualizar ali a membrana, tá certo? Então, o que a gente vai ver? Abaulamento da membrana, tá certo? Você pode ver nível líquido, secreção purulenta, pode ter hiperemia, opacificação. Então, é isso que a gente vai ver mais frequente. Não esquecer que se a criança estiver chorando muito, você pode ver uma hiperemia, um aumento da vascularização, mas pelo choro e não necessariamente por a otite média, tá certo? Então, o diagnóstico ele é basicamente associado a sinais clínicos e a sua otoscopia. Você não tem mais nenhum exame específico, nada, para poder fazer o diagnóstico inicial do tratamento, se for indicado, tá? Então, já deixo a dica aqui, que a gente não trata otite média aguda em todas as crianças. Vou te contar quais são as indicações já. E quando você fizer a sua otoscopia, existem 3 situações que você precisa ter em mente. A primeira, infecção bacteriana. Então, geralmente, ela vai ser uni ou bilateral, a criança vai ter febre elevada, uma otalgia importante, ok? Então, você vai olhar e vai ver a secreção com abaulamento da membrana. Então, a gente vai supor que é bacteriana. Se você tiver com secreção purulenta do ouvido, você imagina que era uma otite média aguda,
que supurou. Então, é uma complicação da otite média aguda. E se você olhar o ouvido dessa criança, você vê que tem líquido atrás ali da membrana. Ela não chega a estar tão opaca quanto a gente vê na bacteriana, mas tem um aspecto de líquido. Existem algumas situações, que aí a gente chama de otite média aguda com efusão. Pode ser que essa criança tinha uma otite bacteriana e que ela já está em resolução, ou pode ser que seja uma infecção viral ali, uma otite média de causa viral, ok? É importante que esse líquido ali, ele tem que ser acompanhado, porque se ele ficar presente por muito tempo, essa criança pode desenvolver novamente infecções de orelha média, ok? Então, otite médias agudas. Então, é importante ficar de olho nessa secreção por conta desse risco de novas infecções e aí levar otites de repetição, sequelas ali, né? Até perdas auditivas. Então, é importante ficar atento a essas situações. Porque a otite média com efusão, ela pode predispor a uma nova infecção, como eu já disse, né? E ela aumenta até em 5 vezes o risco dessa criança evoluir com otite média aguda, tá ok? Então, ela pode ser o fim de uma otite média, ela pode ser o início de uma otite que vai acontecer, ou pode ser o meio, uma otite em melhora, tá certo? O importante são os sinais clínicos, tá? Então, sempre o diagnóstico vai ser um conjunto de sinais clínicos com a sua otoscopia. Então, vamos lá. Como que eu faço o diagnóstico? Vou colar aqui. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 achados. Uma cor anormal da membrana timpânica, tá? Pode ser branca, amarelada, ou uma cor mais azulada. Ou a opacificação não por uma cicatriz, ou uma mobilidade diminuída ou ausente. Essa mobilidade é por otoscópios pneumáticos, que é mais do otorrino. A gente não vai ter no PA. Mas se você tiver alguma dessas alterações, você pode falar que o seu paciente tem uma efusão em orelha média. Então, tem algum líquido ali, ok? Tendo esse líquido, eu preciso saber se está inflamado ou não. Se não tiver sinais inflamatórios, não tem hiperemia, a criança não queixou de dor, não teve febre, ela tem uma otite média com efusão. Se tiver sinais inflamatórios, aí sim eu vou dizer que meu paciente tem uma otite média aguda. Eu vou avaliar se ele tem ou não indicação de tratamento. E agora, tá acabando o tratamento. 70% a 80% das crianças com otite média aguda de causa bacteriana vão melhorar independente do antibiótico. Então, essa é uma coisa que a gente sabe, que não é porque a criança está com otite que ela vai receber antibiótico terapia. Porque ela é uma doença autolimitada e com baixas taxas de complicações. Então, vamos agora tratar. Então, quando eu indico o tratamento para o meu paciente? Primeira coisa, eu vou dividir essa minha criança em faixa etária, sintomas, se tem otorreia, se é uni ou bilateral e se tem sintomas intensos, que seriam o quê? A dor intensa, febre maior que 39, isso eu chamo de sintomas mais graves. Então, vamos lá. Por faixa etária, menor que 6 meses, todos os bebês vão ganhar tratamento antibiótico. Fechado? Se a criança é entre 6 meses e 2 anos, aí eu vou ponderar o antibiótico apenas se for sintomas leves e uma otite unilateral, ok? Então, nessas circunstâncias, eu posso tratar ou não. Se eu optar por não tratar, eu preciso reavaliar essa criança em 48 ou 72 horas, ok? Se tiver otorreia, eu trato. Se tiver sintomas graves, uni ou bilateral, eu vou tratar também. No caso das crianças que são maiores de 2 anos, eu vou tratar se for otorreia purulenta, eu vou tratar se tiver sintomas graves e for bilateral, ok? E se caso sintomas leves, uni ou bilateral, eu posso ponderar. Posso tratar ou optar por reavaliar em 2 a 3 dias. Deu para entender? Eu entendi agora. Então, tenta fazer essas divisões na cabeça. Quando vocês forem ler os livros, eles vão trazer para vocês uma tabela. Eu acho mais confuso.
tenta dividir entre faixa etária e os tipos de sintomas, que meio que esse tratamento ele vai sair no automático, porque ele é muito mais de bom senso do que realmente do quadro de decoreba de tabela, tá bom? Então, para tratar, pensando nos agentes que a gente tem, principalmente, o Streptopneumoniae, pneumococo, hemófilos e moraxel. O pneumococo é o mais frequente, então a primeira opção de tratamento vai ser a amoxicilina simples, na dose de 50 mg por quilo por dia, ok? Aí você pode ponderar algumas situações em que você pode já iniciar a amoxicilina com clavulanato. Nas crianças com conjuntivite purulenta, que o moraxela ele faz mais essa secreção purulenta, então você já pode começar com a amoxicilina com clavulanato. Nas crianças que já usaram a amoxicilina nos últimos 30 dias, ou em crianças que convivem em creche, isso predispõe a germes mais resistentes, ok? Então, aí você pode iniciar já com amoxicilina com clavulanato, podendo ser na dose de 50 mg por quilo da amoxicilina e 6,4 do clavulanato, ou já dobrar a dose da amoxicilina, quase dobrar, né? Que a recomendação é de 80 a 90 mg quilo dia, mantendo 6,4 mg por quilo por dia do clavulanato, ok? Então, são opções, por quê? O hemófilos e o moraxela são gram-negativos e a principal forma de resistência deles é por a produção de beta-lactamases. Então, por isso que a gente dá um antibiótico com inibidor dessa enzima, que é o clavulanato, tá ok? Quando eu dobro a minha dose da amoxicilina, eu estou tentando pegar os meus pneumococos que têm um perfil mais intermediário de resistência às penicilinas. Não é tão frequente aqui no Brasil. Se vocês forem ler literatura americana, eles muitas vezes, algumas recomendam você já começar com a dose maior da amox. Mas aqui no Brasil a gente não precisa, tá? Que a gente não tem tanta resistência assim ainda, tá bom? Eu sei que você ficou na dúvida relacionado às doses, aos cálculos. Então, na aula de sinusite, que é a última aula, eu vou fazer para vocês aqueles esqueminhas que eu sempre faço de como que a gente vai calcular todas essas medicações, quais são as apresentações que a gente tem no mercado e tudo. Fechado? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido e entendido. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários para mim, que eu respondo todo mundo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? Ativa as notificações no sininho que fica aqui embaixo, que aí sempre que sair vídeo novo, o YouTube ele vai te avisar para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E para não perder o costume, de novo, meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tô aqui para te apaixonar pela pediatria.